Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar então sobre Síndrome de Guillain-Barré, um subtema aí da neurologia pediátrica muito importante nas provas. Bom, então dissecando o tema, como a gente sempre faz aqui, a incidência nos últimos 5 anos da Síndrome de Guillain-Barré nas principais bancas do país representa então 124 questões nas principais bancas, nível 1 de 5, não é um nível tão relevante assim, mas quando cai na sua prova você vai ser obrigado a saber. Bancas que amam um tema, preste atenção. AMP, Associação Médica Paranaense, Hospital Angelina Caron, então esses dois aqui no Paraná, Santa Casa de Misericórdia de BH. Outras bancas que também gostam muito do tema, mas que não caem com tanta incidência assim, a Santa Casa de São Paulo, USP São Paulo e USP Ribeirão Preto. Quais são as principais habilidades requisitadas para gabaritar a questão? A gente pode ver aí, reconhecer o quadro clínico é a principal delas, reconhecer o diagnóstico, reconhecer a história. Tratamento e condutas está aí em segundo. E características do líquido. Galera, isso aqui cai muito. E às vezes, nessa epidemiologia que a gente levantou aqui, às vezes a gente não colocou características do líquido em algumas questões que predominantemente você precisava saber o diagnóstico. Mas para saber o diagnóstico, para fechar aquele quadro clínico, você precisava ocasionalmente saber as características do líquido. Então essa daí pode ser facilmente uma das principais habilidades requisitadas. E em quarto lugar, diagnósticos diferenciais e epidemiologia. Aqui às vezes as questões são um pouquinho mais capciosas, mas se você souber bem essas três primeiras habilidades, por exclusão você consegue chegar ao gabarito da questão. Primeira questão então, Revalida Nacional 2020. Um adolescente de 13 anos de idade é atendida no pronto-socorro por apresentar perda de força nas pernas. Segundo a mãe, a adolescente está mais de um mês na primeira semana de doença, teve febre alta que durou 5 dias, dor de garganta, dores no corpo e cansaço extremo. Ela informa ainda que a filha foi diagnosticada com amigdalite, recebeu amoxicilina por 7 dias e que durante esse tratamento apresentou manchas vermelhas levemente pruriginosas pelo corpo. Então, era uma paciente que teve aí um quadro de febre alta, durou 5 dias, dor de garganta, dor no corpo. Foi diagnosticada com amigdalite, começou o antibiótico, com a amoxicilina, e depois da amoxicilina surgiram manchas vermelhas levemente pruriginosas pelo corpo. A gente já sabe o que é isso aqui, né? A mãe relata também que após desaparecimento da febre, a adolescente persistiu com desânimo por cerca de 3 semanas e quando parecia estar se recuperando, começou a queixar-se de dor e formigamento nos pés e pernas, com dificuldade progressiva para caminhar, e que hoje não havia conseguido levantar-se da cama. Galera, isso aqui, presta atenção nisso aqui. Essa característica é muito cobrada nas provas. Ao exame físico, o paciente apresenta paraparesia simétrica, diminuição da força muscular em membros superiores, paraparesia simétrica, diminuição da força muscular e reflexos diminuídos em membros superiores e abolidos nos membros inferiores. Olha só o que a gente tem. Então, paraparesia, diminuição de força, reflexo abolido. Em relação a esse caso aqui, quais são as principais hipóteses diagnósticas? Então, vamos lá, galera. O que é a síndrome de Guillain-Barré? A síndrome de Guillain-Barré nada mais é do que uma paralisia flácida aguda. É a forma mais comum de paralisia flácida aguda na pediatria. Até 1994, perdia para poliomielite viral aguda. Tá, paralisia vai ser representado nos quadrúpedes das questões como formigamento, parestesia, diminuição de força, né? Flácida, porque na neuropediatria e também na neuroadulto, nós podemos ter as paralisias hipertônicas ou hipotônicas. Classicamente, as hipotônicas são chamadas de flácida, porque o tônus do músculo é diminuído. Então, por causa do hipotônus. E aguda, porque, por definição, temos um quadro clínico aí em até 4 semanas. Então, quais são os gatilhos e a história clínica? Para entender, a gente faz uma linha do tempo, que fica bem mais fácil. Então, aqui nós temos o início da síndrome de Guillain-Barré. 1, 2, 3, 4 semanas antes, 1, 2, 3, 4 semanas depois.
Na maioria das vezes, nós temos então um insulto agudo, que após esse insulto agudo, geralmente é uma infecção gastrointestinal ou respiratória viral. Após esse insulto, nós teremos uma reação contra a bainha de mielina. Há uma formação então de anticorpos contra a bainha de mielina de forma errônea por reação cruzada contra aquele antígeno que foi ao qual o corpo foi exposto há 3 a 4 semanas atrás. Então, geralmente, nós temos a identificação desse agente agressor em até 50% dos casos. 25% dos casos é o Campylobacter jejuni, a bactéria que vai causar uma gastroenterite, então. E aí, isso acontece aqui, geralmente, umas 3 semanas antes da manifestação dos sintomas. Então, o paciente tem ali o seu quadro de diarreia, manifesta ali com suas características clássicas da diarreia, enfim. Temos aí o quadro clínico. O paciente começa a melhorar, logo depois começa os sintomas da síndrome de Guillain-Barré, que é diminuição da força muscular, pode ter dor em região lombar, região também ali de gastrocnêmico, panturrilha. Nós também vamos ter diminuição dos reflexos, sintomas de disfunção do sistema nervoso autônomo. Tá. O quadro clínico, a gama de manifestações que pode acontecer na síndrome de Guillain-Barré, ele foi classicamente dividido em alguns fenótipos, principalmente 4 fenótipos. Então, esse quadro clínico aqui, ele foi dividido basicamente em 4 fenótipos. Quais são eles? PDIA, polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda, neuropatia motora axonal aguda, neuropatia motora sensitiva axonal aguda e síndrome de Miller-Fisher. A PDIA, que é a clássica que a gente vai falar aqui, representa 85% dos casos, certo? Ok, então nós temos essa gama de manifestações. Essas manifestações aqui, lembrando que a disfunção do sistema nervoso autônomo, ela pode estar associada então a acometimento de pares de nervos cranianos, geralmente o N7, que é o facial, vai dar então a paralisia facial, dificuldade em erguição de sobrancelhas, arqueamento da rima labial, e pode ter também acometimento do 10º par craniano, nervo vago, fazendo então um sintoma de disfunção do sistema nervoso autônomo, mais classicamente em aumento ou baixa da pressão arterial. Beleza, e como é que é o diagnóstico? O diagnóstico é simples, é reconhecer a história, encontrar aí um agente causador na maioria dos casos, mas não necessariamente obrigatório, com um exame alterado. Classicamente, qual exame é esse? Líquor, certo? Mas pode ser também uma ressonância, pode ser também uma eletroneuromiografia, certo? O que a gente vai encontrar aqui no líquor? Isso é muito importante, galera. As questões amam cobrar características do líquido de Guillain-Barré, não é à toa que é a terceira a habilidade mais requisitada. Então, o que a gente tem aqui no líquor? Uma dissociação albuminocitológica, que é a mesma coisa de dissociação proteíno-celular, que é a mesma coisa de eu falar que está subindo muita proteína e as células do líquor estão mantendo-se normais, certo? Isso que é dissociação proteíno-licórica proteíno-celular no líquor. Classicamente, proteína maior que 45, células menor ou igual a 5. Isso aqui
com a história clínica sugestiva, fecho o diagnóstico de Guillain-Barré. Eu consigo fechar o diagnóstico sem nenhum exame? É para fechar o diagnóstico sem nenhum exame complementar. O diagnóstico é eminentemente clínico. Mas, classicamente, a gente tem na maioria das questões e até na vida que uma história clínica sugestiva precisa de um líquor pelo menos de um líquor para comprovar, ou de um eletroneuro ou de uma ressonância. Classicamente, o líquor é mais fácil de ter um resultado mais rápido, né, dado o potencial de gravidade do quadro. Então, a gente precisa de um exame para confirmar. Se o líquor vier normal, eu estou autorizado a tratar? Está autorizado a tratar se a história for muito sugestiva. Se está suspeitando muito de Guillain-Barré, pode tratar mesmo com o líquor normal, porque na primeira até segunda semana o líquor pode vir normal mesmo, tá? Só uma característica que eu acabei esquecendo aqui, no quadro clínico a gente pode ter ainda em 10% dos casos, que é o que mais chama atenção na síndrome de Guillain-Barré. Não o que mais chama atenção, porque isso é um pouco raro, né? Bastante raro, mas o motivo do Guillain-Barré ser algo que amedronta, que é a paralisia da musculatura diafragmática, certo? Então, a paralisia da musculatura diafragmática, que pode acontecer em até 10% dos casos, essa desmielinização que vai acontecendo, que é de forma simétrica, guarda bem isso, simétrica e ascendente, e bilateral, ela pode subir e acometer a musculatura do diafragma. Tá, e como é que é o tratamento? O tratamento não é com corticoide. É isso que você precisa saber. As questões amam colocar isso. Amam colocar tratamento da síndrome de Guillain-Barré com corticoide. Não é com corticoide, tá bom? Não é com corticoide. Antigamente tentou-se fazer com corticoide. Viram que alguns casos melhoravam e associaram a melhora ao corticoide. Mas melhorou com corticoide assim como Covid melhorou com hidroxicloroquina. Ia melhorar com ou sem o remédio. Se o tratamento não é corticoide, o tratamento então é com imunoglobulina endovenosa ou plasmaférese. Então tá aí, o que você precisa saber de Guillain-Barré para as provas é isso. Vamos fazer a questão então? Vamos lá. Voltando aqui à questão que a gente começou. Então a gente tinha um paciente com febre alta, que durou 5 dias, dor de garganta, dor no corpo, tomou amigdalite e saiu manchinhas no corpo. Opa! O que é isso? Isso aqui é mononucleose infecciosa, né? Até que se prove o contrário, isso aqui é uma mononucleose infecciosa. O paciente estava com dor de garganta, dor no corpo, febre alta, foi diagnosticado com amigdalite, porque provavelmente tinha placa na garganta, tinha exudato na garganta. Recebeu amoxicilina por 7 dias, depois apresentou manchas vermelhas. Isso é mononucleose infecciosa, né? O exantema da mononucleose infecciosa ele é potencializado pelos beta-lactâmicos. Então, ele tem um limiar para acontecer com o uso de beta-lactâmicos, esse limiar diminui. Então, há uma chance maior de ocorrer, então, essas manchas vermelhas, o exantema clássico da mononucleose infecciosa. Certo? Então, A e B já não é. Beleza. Então, começou a melhorar. 3 semanas depois, começaram a surgir dor e formigamento nos pés e pernas. Depois, dificuldade para levantar-se da cama. Depois, paraparesia simétrica. Diminuição da força muscular. Reflexos osteotendinos diminuídos em membros superiores e abolidos nos membros inferiores. O que é isso? Isso é Guillain-Barré. Meningite asséptica cursa com sintomas de sistema nervoso central. Meningite asséptica, lembrando que é uma meningite em que não é encontrada bactérias no líquor. Então, sistema nervoso central, sintomas do sistema nervoso central, cefaleia, rigidez de nuca, aumento de pressão intracraniana com vômitos, né? Sinais de rigidez muscular, ou melhor, sinais de rigidez de nuca, Kernig-Brudzinski, não tem nada disso. Você não vai marcar meningite. Síndrome de Guillain-Barré. Responde totalmente a questão. Letra D.
Vamos seguir então? Associação Médica do Paraná 2025. Adolescente de 12 anos com antecedente de quadro de gastroenterite há 10 dias. Olha só o que eu falei. Inicia com dormência, parestesia de membros inferiores, seguida de fraqueza muscular. Exame do líquido mostra 120 proteínas e presença de 4 células. Parou tudo. Até que se prove o contrário, você quer Guillain-Barré. Se fosse na vida real, você já estava autorizado a tratar só com isso aqui. Uma história clássica, teve uma gastroenterite há 10 dias, agora está com todos os sintomas clássicos de Guillain-Barré, dormência, parestesia, fraqueza muscular, não falou de reflexos, né, osteotendinos, reflexos profundos, mas ok. E com líquido alterado, dissociação celular. Então, a gente tem um diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Em relação ao diagnóstico mais provável, assinale alternativas abaixo. Os reflexos profundos estão geralmente abolidos no início do curso da doença. Sim, os reflexos profundos estão abolidos e depois eles vão melhorando no curso da doença. Esse quadro também pode ocorrer após a administração de vacinas. Sim, pode ocorrer após a administração de vacinas. A fraqueza muscular grave ou rapidamente progressiva deve ser tratada com imunoglobulina humana. Certo, todas estão corretas. Tudo bem? Bora para a próxima. Santa Casa de BH 2022. Alô BH, aquele abraço, galera de BH aí, galera muito receptiva. Amo BH, amo minha terrinha, Minas Gerais. Paciente 14 anos de idade, sexo feminino, sem comorbidades, excelente rendimento escolar, pai sem consanguinidade, evoluiu com formigamento em membros inferiores, que progride no dia subsequente com fraqueza de membros inferiores, impedindo de deambular. Mãe relata que filha, há 21 dias, teve Covid-19. Opa, quadro viral prévio há 3 semanas. Confirmado por RT-PCR. Quis fazer questão de dizer que ele teve Covid mesmo. Mas que já estava assintomática há mais de 10 dias. Então, ele está querendo dizer que não tem nenhuma relação com a Covid propriamente. Não é uma evolução da Covid, não é uma complicação da Covid, não é uma Covid que está se progredindo. Ele passou bem por 10 dias, então a Covid foi resolvida. Agora é uma reação autoimune, provavelmente, que ele vai estar apresentando. Ao exame físico, o paciente apresentava arreflexia aquileu, patelar e bicipital, então reflexos osteotendinos profundos abolidos, né, arreflexia, nervos cranianos preservados e sinais de sintomas de desautonomia. Lembra que eu falei que podia ter sinais de disfunção do sistema nervoso central, taquicardia, pico hipertensivo, sudorese. Realizada a propedêutica que mostrou hemograma sem alterações e um líquor de uma célula, hemácias de 5, glicose 67, proteína de 85. Proteína maior que 45, células menor ou igual a 5, num quadro clínico compatível, isso é igual síndrome de Guillain-Barré. Diante do caso assim, qual a melhor hipótese diagnóstica? Guillain-Barré. Mas vamos ver as outras. Beleza. Então vou só apagar aqui para ficar mais fácil da gente dissecar essas outras opções. Encefalomielite disseminada aguda, ADEM. A ADEM é como se fosse uma síndrome de Guillain-Barré, só que do sistema nervoso central. Quais são manifestações do sistema nervoso central? Insulto ao sistema nervoso central. Aqui na ADEM a gente vai ter alteração do estado mental. Então a gente pode ter torpor, convulsão, coma, certo? Nós podemos ter também vômito, cefaleia, alteração do sistema nervoso central. Como há acometimento do primeiro neurônio motor, nós vamos ter então hiperreflexia. Além disso, o sinal de Babinski é positivo, né, que é o reflexo cutâneo plantar, por causa do hiperestimulamento do sistema nervoso central. Além disso, nós vamos ter pleocitose também, né, que é o aumento das células no líquido, certo? E na ressonância, nós podemos perceber sinais algodonosos ou sinal do algodão no parênquima cerebral. Nada a ver. Encefalite autoimune anti-NMDA. Encefalite autoimune anti-NMDA é um quadro muito interessante que cursa com basicamente 3 estágios. No estágio inicial, nós temos pródromos virais. Depois, nós temos, no meio da doença ali, sinais de sistema nervoso, sinais de distúrbio psiquiátrico.
Depois, disautonomias. Também cursa com pleocitose. Mas qual a diferença aqui? Encefalite autoimune anti-NMDA nada mais é do que uma encefalite que cursa com ataque aos receptores NMDA do sistema nervoso central. Os receptores NMDA são receptores de glutamato. Esse neurotransmissor fica então mais ativo nessa doença, basicamente isso. Pródromos virais, distúrbio psiquiátrico, o paciente vai ter alucinação, psicose e desautonomias depois, principalmente em relação à pressão, em relação à pressão arterial, em relação a controle de esfíncter e pleocitose também. Mielite transversa. Mielite transversa é um diagnóstico diferencial, mas ele vai cursar muito mais com disfunção esfincteriana. Além da disfunção esfincteriana, nós temos um acometimento somente para baixo, da onde aquela lesão está ocorrendo, certo? Então, ali para cima a gente não tem. E a gente sabe que de Guillain-Barré é ascendente. Beleza? Então, só pode ser Guillain-Barré, letra D. Questão um pouquinho mais difícil aí, mas se você soubesse bem o diagnóstico propriamente de Guillain-Barré, você conseguiria responder a questão. Questão 4. Ipseng 2026. A síndrome de Guillain-Barré é a causa mais comum de paralisia flácida aguda na infância após a erradicação da polio. Uma criança de 6 anos apresenta fraqueza muscular ascendente e simétrica iniciada nas pernas há 3 dias, evoluindo com dificuldade para deambular. O exame neurológico revela arreflexia global. A análise do líquido é fundamental para o diagnóstico. Correto. Considerando as alterações típicas do líquor na Guillain-Barré, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O achado clássico do líquido é a dissociação albuminocitológica, caracterizada pela hiperproteinorraquia, certo? Com contagem de células normal, certo? Refletindo a inflamação das raízes nervosas sem pleocitose infecciosa. Correto, né? Tudo correto aqui. Foi exatamente o que a gente falou. Vamos ver as outras. O líquor apresenta pleocitose linfomonocitária importante, maior que 50 células. Eu não falei de células aumentando aqui. Errado. O exame do líquido é invariavelmente normal? Sempre vai ser normal na primeira semana de doença? Ele pode ser normal na primeira semana de doença, mas ele pode já estar alterado na primeira semana de doença. Sendo inútil para o diagnóstico. O líquido é inútil para o diagnóstico de Guillain-Barré? A apresentação de bandas oligoconais de IgG no líquor é marcador diagnóstico específico, confirmando a natureza desmielizante central da doença. A presença de bandas oligoconais de IgG no líquor é importante para outros problemas do sistema nervoso central, por exemplo, esclerose. Então, não. Questão 5, PRMT, Mato Grosso, 2026. Meninos de 8 anos com quadro de paralisia flácida, arreflexia simétrica e ascendente, membros inferiores a 3 dias. Assinale o resultado do líquido esperado. Já está fácil, né, galera? Proteína de 200, glicose de 5, glicemia pareada de 80 e células de 400. Células de 400 subiu muitas células. Células de 150 subiu muitas células. Células de 25 subiu muitas células. Só pode ser letra C. Próxima. Questão 6. UESP 2024, minha querida faculdade onde eu formei. Um abraço para toda a galera aí da UESP, da Corrosiva. Raul, 8 anos, é atendido em emergência pediátrica do Hospital Pediátrico em Teresina, Piauí. A criança relatava formigamento nas pernas e dificuldade para deambular. Sua mãe informa que Raul esteve gripado há cerca de 2 semanas. Ao exame físico, redução simétrica de força em ambas as pernas com alteração dos testes de sensibilidade. Reflexo osteotendino diminuído, TC de crânio sem alterações, líquido hiperproteinorraquia e ausência de células. O que é isso? Síndrome de Guillain-Barré. O provável diagnóstico é cerebelite. Cerebelite cursa com distúrbio do equilíbrio. O cerebelo serve para dar equilíbrio. O diagnóstico provável é de poliomielite viral aguda. Em 2024, poliomielite. Pelo amor de Deus, né? O diagnóstico provável é síndrome de Miller-Fisher. Antibiótico terapia de amplo espectro deverá ser iniciada. Eu não falei nada de síndrome de Miller-Fisher aqui, a não ser num dos fenótipos lá da Guillain-Barré, certo? Guillain-Barré tem alguns fenótipos, como eu disse. Um deles é a síndrome de Miller-Fisher. É como se fosse uma complicação para alguns, mas para outros é só um fenótipo. Enfim, é um tipo da síndrome que cursa com 3 características importantes. Eu vou falar já para frente. De qualquer forma, o tratamento é o mesmo, tá?
Tratamento é com imunoglobulina ou plasmaféresis. Antibiótico, terapia está descartado. Certo? Então não pode ser letra C. O diagnóstico provável é de síndrome de Guillain-Barré. Imunoglobulina humana deve ser iniciada. Certo. Beleza. O diagnóstico provável é de cerebelite aguda. Cerebelite cursa com distúrbio. Vou tirar esses X aqui, que está confundindo. Cerebelite cursa com distúrbio do equilíbrio. Então, também não pode ser. Letra D responde a questão. Questão 7. Secretaria Municipal do Estado do Rio de Janeiro, 2024. Síndrome de Guillain-Barré refere-se à polirradiculoneuropatia inflamatória aguda adquirida, geralmente de curso monofásico. Sobre essa patologia, é correto afirmar que o principal achado no líquido é a pleocitose. Aumenta a célula? Não. Essa está eliminada. O tratamento é baseado em medidas de suporte e pulsoterapia com metil... Não é corticoide, lembra? Provavelmente resulta do mimetismo molecular pós-infeccioso, particularmente após infecção por Campylobacter jejuni. Exatamente. Letra C responde a questão. Letra D. Não há risco de insuficiência respiratória. Ah, sim. 10% mais A. Questão 8. Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa, Inovação e Saúde, 2022. A síndrome de Guillain-Barré corresponde a uma neuropatia periférica inflamatória adquirida de início agudo, certo? Em relação a essa síndrome, assinala a alternativa correta. Cursa com níveis elevados de proteína no líquido com baixas contagens de células, dissociação albumino citológica. Tudo bem até então. Vamos ver as outras. A neuropatia axonal motora aguda, um tipo de síndrome de Guillain-Barré, sim, responsabiliza pela maioria dos casos de síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré tem 4 fenótipos principais: polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda, neuropatia motora axonal aguda, neuropatia motorosensitiva axonal aguda e síndrome de Miller-Fisher. Essa daqui sozinha é 85% dos casos. Neuropatia motora axonal aguda, essas outras aqui 15%. Então não. Apesar de frequentemente causar uma paralisia ascendente, os reflexos profundos costumam estar normais. O reflexo profundo geralmente está abolido. O botulismo, um dos diagnósticos diferenciais possíveis, produz paralisia espástica rapidamente progressiva, com sintomas sensitivos. Paralisia flácida e não espástica. Então está errado porque não é espástica. O uso de corticoides intravenosos utilizados isoladamente no tratamento de síndrome de Guillain-Barré tem se mostrado igualmente eficaz quando não é corticoide. Letra A responde a questão. Vamos lá, questão 9. O FRJ 2022. Menina de 8 anos, com história de pneumonia tratada há cerca de 10 dias, evoluiu há 3 dias com dormência nos pés. Há 48 horas iniciou quedas frequentes, nega traumas e medicações, exame físico, sensibilidade normal, fraqueza de tornozelos e joelhos com preservação da força na altura do quadril. Pode-se afirmar que o prognóstico é reservado por sua encefalopatia crônica progressiva. A eletroneuromiografia, a encefalopatia crônica progressiva não é, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é a síndrome de Guillain-Barré, de novo. Dormência nos pés pós uma infecção aguda com sensibilidade normal, fraqueza em todos os joelhos e com preservação da força na altura do quadril. Então a gente tem uma paralisia que está subindo. A eletroneuromiografia revelará a condução nervosa normal. A eletroneuromiografia na síndrome de Guillain-Barré, você só precisa saber uma coisa: que vai haver diminuição na velocidade de condução. Só isso. Aqui a gente tem uma bainha de mielina normal, em que o estímulo é saltatório, e aqui a gente tem uma bainha de mielina corroída. O estímulo ele vai célula a célula. Não existe. A punção lombar está contraindicada por não haver história de febre. Ela deve ser tratada com imunoglobulina intravenosa. Letra D responde a questão. 10. Associação Médica do Paraná. Pré-escolar de 4 anos, inicia com dormência e parestesia, seguido de fraqueza em membros inferiores. Relata um quadro de diarreia ocorrido há 10 dias, com recuperação espontânea em 2 dias. Já tá ficando chato, né, galera? Ao exame físico, observa-se hiporreflexia em membros inferiores. Exame de líquido mostra aumento de proteína, glicose normal e ausência de pleocitose, ou seja, não está aumentada as células. Sobre a situação, assinala as alternativas abaixo. Um sintoma muito comum nos quadros iniciais é dor no músculo. Sim, dói os músculos.
Deve ser iniciado o tratamento com imunoglobulina nestes casos desde os estágios iniciais. Tá, vamos deixar essa daí em stand-by. Podem ocorrer sintomas desautonômicos, como bradiotaquicardia e hipo ou hipertensão. Eu falei sobre isso, tá certo? Então até então 1 e 2 está correta. 1 e 3 está correta, desculpa. Essa número 2 é uma pegadinha. Essa banca aqui do Paraná ama fazer pegadinha e ama colocar questões muito difíceis também sobre o tema. Então, se você vai prestar MP, preste bem atenção. Deve ser iniciado o tratamento com imunoglobulina neste caso desde os estágios iniciais. A síndrome de Guillain-Barré na pediatria, quando você presenciar algum caso de Guillain-Barré, você vai ver que o tratamento ele vai ser instituído. O paciente vai ser internado e vai ser iniciado imunoglobulina bem provavelmente. Mas a critério, de acordo à literatura, nós temos indicações para começar a imunoglobulina. Não é todo paciente que você faz o diagnóstico. Só que assim, esses critérios eles são bem fáceis de ser preenchidos. Por isso que acaba que todo mundo recebe a imunoglobulina. Mas tem critério. Por isso que questões como essa são questões um pouco mais difíceis. Deve ser iniciado o tratamento com imunoglobulina? Deve. Nestes casos, desde os estágios iniciais? Não é desde o estágio inicial. Nós temos indicações, que é marcada pelo mnemônico, DARF. Declaração Anual da Receita Federal. Faz o que você quiser aí para lembrar, eu fiz isso. Disfagia, disfonia, a de incapaz de andar sozinha. Não dá para liberar para casa ou ficar sem observação uma criança que está incapaz de andar sozinha, né? Não dá para liberar nem não iniciar um tratamento num paciente que tem disfagia, que tem disfonia. Então, os critérios para começar o tratamento são um pouco óbvios. Piora da respiração, por motivos óbvios, e piora da fraqueza. Então, assim, cá entre nós, todo mundo vai receber esse tratamento. Se a criança não receber hoje, ela recebe amanhã, porque amanhã com certeza vai estar pior, né? Aí vai piorar a respiração, piora a fraqueza, sem contar que isso é totalmente subjetivo. Então, todo mundo vai receber o tratamento, mas não desde os estágios iniciais a critério, então a gente precisa preencher esses critérios aqui. Então, corretas estão 1 e 3 apenas. Questão um pouquinho mais difícil aí. Número 11. Semário 2018. Menino de 16 anos, sem história de comorbidade, chega à emergência referindo quadro iniciado há 48 horas, com fraqueza nas pernas, sentindo inicialmente as pernas pesadas e em 12 horas já não consegue mais caminhar. Relata que, ainda que 24 horas depois do início do quadro, começou a sentir os braços pesados. Então está subindo. E neste momento o exame está ofegante, com dificuldade de falar frases longas. O paciente está com sintomas então respiratórios também. Relata que há 4 semanas teve um episódio de febre e mialgia intenso, surgindo pintinhas vermelhas no corpo, mas todos os sintomas passaram em uma semana. Provavelmente ela teve um quadro aí ou de dengue ou de alguma outra virose. Ao exame físico, vigil, orientada, cooperativa, além de não conseguir mover os membros inferiores e apresentar perda moderada da força em membros superiores de forma simétrica, reflexos aos tendino abolidos. PA de 100 por 60, uma menina de 16 anos. Tem que ver aí se está alterado para ela, né, para a altura dela, mas provavelmente vai estar. Frequência cardíaca 128, frequência respiratória de 26. Uma frequência respiratória de 26 para um adolescente de 16 anos é aumentada. Hemoglicoteste de 92, que é o destro ou glicemia capilar. Temperatura normal, saturação de 89 em ambiente. O paciente está entrando numa insuficiência respiratória, concorda? Assinale qual alternativa expressa o melhor diagnóstico com conduta no momento. AVE cursa com alteração de um hemicorpo, geralmente. Transtorno de ansiedade mimetiza muita coisa e somatiza muita coisa. Mas um paciente que teve uma infecção prévia, que agora está com fraqueza muscular, reflexo abolido, ansiedade não causa reflexo abolido, concorda? Isso aqui não é ansiedade. Tétano é uma paralisia espástica, não é uma paralisia flácida, então não pode ser. Tétano aqui também não é, então só sobrou letra D. Questão um pouco mais fácil. Angelina Carol, 2018. Sobre a Guillain-Barré, identifica as alternativas como verdadeira ou falsa.
Embora a apresentação clássica seja a diminuição da força muscular nos membros inferiores, ascendente com a reflexia, existe em 50% das vezes o comprometimento de pares cranianos. 50% das vezes tem comprometimento de pares cranianos? Não sei. A etiologia autoimune e, na grande maioria das vezes, é associada a alguma forma de colagenose. Eu não falei nada de colagenose aqui. Então, a segunda é falsa. O diagnóstico é suportado por exame licórico, que inicialmente se apresenta com proteinorraquia e, após 2 semanas, aumento da celularidade. Não aumenta a célula tempo nenhum. Falsa também. As 2 últimas são falsas. Só pode ser letra A. Certo? Viu que eu não sabia a letra a primeira questão. E dá para responder mesmo assim. Há um acometimento de pares cranianos em 50% dos casos. A maioria da literatura traz 30% dos casos. Talvez essa questão seja um pouco mais antiga, 2018. A questão um pouco mais antiga traz algum outro dado literário, mas veja que você precisa saber tudo da síndrome de Guillain-Barré, você precisa saber o que mais é cobrado em habilidades para que você possa fazer questões como essa, em que você não sabe uma ou outra alternativa e consiga ir para a eliminação mesmo assim. Então, letra A responde a questão. Número 13. Santa Casa de Rio Preto, 2017. Quais das condutas abaixo têm benefício do tratamento da Guillain-Barré? Corticoide não, plasmaférese sim. Prednisolona é corticoide não, rituximab, imunobiológico também não. Letra B responde a questão, pode ser imunoglobulina ou plasmaférese, não tem superioridade nenhuma em nem outro, mas pela facilidade e pela disponibilidade da imunoglobulina, pela diminuição dos riscos também, a gente prefere sempre a imunoglobulina como primeira opção. Então vamos lá, questão 14, PSU 2017, no que concerne a Guillain-Barré, assinale a alternativa errada. Sua etiopatogenia é alvo de controvérsia, mas acredita-se que a afecção seja mediada por fatores imunitários. Entre os possíveis gatilhos, suspeite que possa estar incluída a infecção pelo vírus Zika. Galera, se você não sabe que algum vírus possa causar Guillain-Barré, caiu lá na questão que o vírus ABC causa Guillain-Barré, pode ser um dos fatores de gatilho para Guillain-Barré. Se você não sabe, provavelmente vai estar certo, porque praticamente todos os vírus podem causar síndrome de Guillain-Barré, e o vírus Zika também está certo. Embora possam ocorrer, os distúrbios sensitivos são em geral menos conspícuos. Eu tive que pesquisar, mas conspícuos é a mesma coisa que importante, relevante. Nunca tinha escutado essa palavra. Embora possa ocorrer, os distúrbios sensitivos são em geral menos importantes que os motores, certo? Os motores são mais importantes. Na análise do líquido, o achado de elevada concentração de proteína sem aumento de celularidade favorece o diagnóstico da afecção. Certo. Só sobrou a letra D, né? Tomara que ela esteja errada. No tratamento de eleição, o tratamento de eleição é a corticoterapia. Opa! Corticoide não. Beleza, galera? Então vamos para a última questão aqui, a questão mais difícil aí que a gente separa, sempre por último, né? É uma questão que você deveria ter um pouco mais de conhecimento, é um pouco mais decoreba, mas é importante também que a gente aborde essas questões um pouco mais difíceis aqui para a gente ter noção de que as bancas hoje em dia não estão mais para brincadeira e pode cair qualquer tipo de questão sobre qualquer tema, até temas como esse que não são tão incidentes. Faculdade de Medicina da ABC de São Paulo. Menino de 7 anos de idade apresenta dificuldade progressiva para andar há 2 dias. Caminhada com base alargada e cambaleante com ajuda. Não se levanta sozinho. Queixa-se de que não enxerga direito. Então a gente tem aqui, menino de 7 anos, dificuldade progressiva para andar há 2 dias. Base alargada e cambaleante com ajuda, não se levanta sozinho. Não se levanta sozinho, sempre sendo clássica aí nas questões de Guillain-Barré. Queixa de que não enxerga direito. Não enxerga direito. Ao exame, está consciente com estrabismo, diplopia, fraqueza simétrica de membros inferiores, diminuição dos reflexos 3, 4. Não se mantém em pé sem amparo. Há 14 dias apresentou diarreia por 5 dias, com boa evolução. Foi realizado exame de líquido com 5 células, proteína de 20. Líquido normal. Glicose 60. O líquido está normal. Tinta da China, prova de látex negativa para pneumococo, hemófilo e meningococo. Com hipótese diagnóstica de polirradiculoneuropatia aguda, com ataxia e oftalmoplegia, certo? Iniciou infusão de imunoglobulina intravenosa. Para a caracterização do quadro, melhor diagnóstico e possibilidade de realizar prognóstico, aguarda a realização de ressonância magnética de crânio
coluna vertebral, eletroneuromiografia e dosagem de IgG anti-GQ1B, gangliosídeo tetrasialo, dosagem de IgM antigangliosídeos sultatídeos, dosagem de marcador IgM1 e GD1A, dosagem de anticorpos para citomegalia, mononucleose e toxoplasmose ou sorologia para HIV. Galera, essa é uma questão muito difícil, você não era obrigado a saber, mas só para lembrar que aqui a gente está à frente a um paciente com síndrome de Miller-Fisher, né? A síndrome de Miller-Fisher, como eu disse, é o quarto fenótipo lá da síndrome de Guillain-Barré, que cursa com ataxia, oftalmoplegia e arreflexia. Então, se você está com paciente com suspeita de síndrome de Guillain-Barré, que tem esses três, que preenche essa tríade, a gente está à frente de um síndrome de Miller-Fisher. Qual o tratamento? É o mesmo, tá? Mas esse paciente, provavelmente, ele vai ter um quadro mais grave, com sintomas, inclusive, de problemas oculares, disfunção do sistema nervoso relacionado também a pares de nervos cranianos que envolvem a visão. Então, é um paciente classicamente mais grave. E o que você precisa saber é que, classicamente, na síndrome de Miller-Fisher, a gente tem um anticorpo associado a esse diagnóstico, que é o anticorpo IgG anti-GQ1B. Justamente esse anticorpo que está envolvido na síndrome de Miller-Fisher é uma questão totalmente decoreba, não vai te ajudar você reconhecer melhor um paciente com síndrome de Miller-Fisher, mas só a título de um plus aí na aula, né? Então a letra A responde essa questão. Se você errou, fique tranquilo que isso é a minoria da minoria dos casos. Beleza, galera? Aquele abraço, fiquem até a próxima. E é isso aí, bora pra cima!